chamado pessoalmente por Jesus Cristo. Na sua definição, era aquele que era enviado. Isso era um apóstolo. Tanto de que, quando Judas morreu, o grupo apostólico reunido em Jerusalém, eles colocaram alguns critérios para que alguém pudesse ser escolhido para ser um apóstolo. Preste atenção, nós vamos falar de discípulo, para que você não confunda com um apóstolo. E diz assim: o apóstolo é aquele que foi chamado por Jesus Cristo, aquele que andou 3 anos e meio com Jesus Cristo e aquele que o viu ressuscitado. Esse era um critério para alguém ser um apóstolo. Chamado por Jesus Cristo, andou com ele 3 anos e meio e o viu ressuscitado. Se você tem visto hoje alguns apóstolos por aí, é fajuto mesmo, né? É alguém que não cabe dentro daquele critério que era da Bíblia, que nós sabemos que Matias foi escolhido por causa desse critério. Mas o que era um discípulo? Se você for buscar na raiz, ele traz na raiz grega, que vem lá do mundo grego, mathetes, é aquele que aprende. Aquele que aprende. Alguém até chega a dizer de que o discípulo, ele vem muitas vezes das classes filosóficas da Grécia, em que os grandes filósofos tinham seus discípulos, e o discípulo era aquele que se assentava aos pés do mestre para aprender. Ele bebia, ele comia, como se dizia, tudo da boca daquele que estava ali, o mestre, ensinando. Paulo mesmo fala: eu aprendi aos pés de Gamaliel, que era o maior mestre de Israel. E aí nós perguntamos o porquê que às vezes a gente faz isso. Porque nós falamos que somos discípulos de Jesus Cristo. Certa ocasião, o grande líder pacifista do mundo inteiro, Mahatma Gandhi, o líder indiano, ele foi acusado de não crer em Jesus Cristo por um cristão. E ele respondeu da seguinte maneira: no Cristo eu creio. Eu somente não creio no seu cristianismo. Isso é, eu não creio na forma de você exercer o seu cristianismo. Porque muitas vezes nós falamos que somos discípulos de Jesus Cristo e a vida nossa, aquilo que nós falamos, aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, muitas vezes nega isso. Nós vamos buscar muitas vezes, quando Jesus Cristo, ele pega lá em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, ele traz toda a estrutura didática para ensinar tanto os apóstolos como os discípulos. Dizia assim: olha, agora aqui nós temos um novo código cristão, um novo código de ética para que você possa me servir e servir o reino de Deus. Tanto que você pega Mateus capítulo 5, 6, 7 e termina no 8. Ali está o código de regras para ser um apóstolo e para ser um discípulo. E aí, você pega Jesus Cristo no texto que nós fizemos, no texto adicional, ele conversando, diz assim, o Jesus Cristo diz assim: preste atenção, se você sabe dessas coisas, feliz, bem-aventurado, se a praticardes. Ele estava dizendo para Pedro especialmente, mas estava dizendo para os apóstolos que estavam ali presentes. Então, quem era o discípulo? Era aquele que ia seguir, aquele que ia aprender.
Aquele que, a partir daquele momento, tinha um mestre para que ele pudesse segui-lo. Mas o que acontece com tudo isso? Quando nós definimos a palavra discípulo, aquele que aprende, dizia, carregava a ideia também daquele que imitava. E às vezes, quando a gente fala sobre imitação, você fica pensando que soa como se fosse uma coisa falsa, uma coisa supérflua, mas não era isso. Não era isso. O discípulo mantinha uma relação muito íntima, profunda, intelectual, moral, pessoal com o mestre. Ao ponto de que alguém olhava para o discípulo, era como se ele estivesse vendo o mestre dele. Era como se estivesse vendo a outra pessoa refletida no discípulo. Isso implicava também nessa transformação. Por que nós falamos isso? Quando Jesus Cristo está escolhendo os seus discípulos, então ele dá a carta magna de ética, de conduta, que é Mateus capítulo 5, Sermão do Monte. A partir de agora você tem um caminho a seguir, que é me seguir. E aí nós vamos entrar dentro do texto que nós falamos, né, do discípulo levar a cruz. Mas quando você vai no texto anterior, Jesus Cristo está falando da sua crucificação, que ele vai ser levado em Jerusalém, vai sofrer, vai ser preso pelos sacerdotes e vai morrer. Mas Jesus Cristo havia dito assim, quem diz o povo aí ser o filho do homem? Uns dizem que é João Batista, Elias, um dos profetas, e vocês? Você é o Cristo. Tudo bem, você falou a respeito disso muito bem. Logo em seguida, que Jesus Cristo disse que iria morrer, Pedro, né, que tem um temperamento, né, talvez sanguíneo, Pedro diz, mestre, não deixa que nada disso aconteça com você. Não pode acontecer essas coisas com você. Não implica você sofrer, não implica você apanhar, você ser chicoteado, não implica alguém falar de você, não implica você morrer. E é interessante, irmãos, de que Jesus Cristo, na noite do lava-pés, ele pega a toalha e senta os seus apóstolos e discípulos e começa a lavar os pés de um por um. Né? Quando chega a vez de Pedro, Pedro recolhe os pés, diz, Senhor, você não vai me lavar os pés. Eu já ouvi, irmãos, na simplicidade, como outro dia falei aqui, que às vezes a gente vê com simpatia o pecado dos outros, dos grandes líderes da Bíblia, né? Falar assim, não, você viu o tanto que Pedro é humilde? Ele não deixa Jesus Cristo lavar os pés dele. Não, irmãos, Pedro está dizendo, eu não vou lavar o pé de ninguém. Eu não vou lavar o pé de ninguém, não. Eu não vou ser humilde com ninguém, não. Como Jesus Cristo chama Pedro para ser um apóstolo e um discípulo, e agora está dizendo, você tem que fazer aquilo que eu faço. Você tem que ser o que eu sou. Você tem que ver o que eu estou vendo. Você tem que amar da forma que eu amo. E Pedro está dizendo, não, eu não quero fazer nada disso aí. E Jesus Cristo diz, então você não faz parte comigo. Você não fará parte comigo.
Quando a gente fala, mas o que é ser um verdadeiro discípulo? E aí Jesus Cristo começa no texto que nós lemos, dizendo, o discípulo é aquele que foi desafiado em negar a si mesmo. Como que é difícil a gente negar a nós mesmos? Negue a si mesmo. Há alguns estudiosos que dizem que essa expressão ela deveria ser dita da seguinte forma: saia de você, saia de você. Negar a si mesmo é deixa de ser você mesmo. A sua vontade não é mais a sua vontade. Se você se dispôs, se você propôs a ser um discípulo, então você agora tem que agir de forma diferente. Jesus Cristo fala isso no texto que nós lemos. Se você sabe dessa coisa, então pratique. Seja da forma que eu fui, seja da forma que eu sou, seja da forma que eu vejo, seja da forma que eu ajo. Então, o discípulo, ele tinha que saber que o custo de seguir a Jesus Cristo era um custo muito elevado. Teve um rapaz que chegou para um pastor e disse: pastor, eu tenho muita vontade de ir para a igreja, mas a proposta do evangelho, ela é muito grande a proposta, é muito elevada. Irmão, se o evangelho faz uma proposta insignificante, ele não vale nada. Não vale nada. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia: o evangelho puxa para frente e para cima. Se você quer ser um discípulo, então você tem que saber os custos, o que vai te custar ser um discípulo. Jesus Cristo diz: primeiro, negue a si mesmo. Quem é você? Quais são os seus desejos? O que você quer fazer? Tem alguns irmãos até que se defendem de forma, não, mas eu não sou Jesus Cristo, eu não sou Deus, isso aí, só Deus mesmo para fazer dessa forma aí. Só Jesus Cristo para agir. Então você não é um discípulo dele. Ele diz que se nós, para sermos discípulos, nós temos que fazer aquilo que ele fazia e aquilo que ele mandava. Não é aquilo que eu entendo que eu deva ser. Muitas vezes, nós como chamados discípulos de Jesus Cristo, e estamos na igreja, quantas vezes nós pensamos: eu vou servir da maneira que eu acho que eu devo servir. Da maneira que eu penso como deve, da maneira como eu posso. Então você não serve. Não serve para fazer isso. E é só na igreja que nós fazemos isso, irmãos. Você já percebeu? Imagina você lá no seu emprego: não, eu só vou fazer no dia que eu quiser. Eu só vou lá no emprego no dia que eu desejar ir, eu fazer o que eu quiser, eu vou fazer só o que eu pensar. Você faz isso no seu emprego? Você não faz, você é mandado embora, e você não serve. Mas para seguir Jesus Cristo, tem muitas pessoas pensando que pode fazer exatamente dessa forma. Eu só posso desse jeito, eu penso que é desse jeito, eu sirvo desse jeito, da maneira que eu quero. Ele começa a relativizar a forma de servir como discípulo. Jesus Cristo disse: você quer ser meu discípulo? Você quer me seguir? Primeiro, negue a si mesmo. Deixa de ser você. Deixa de ser você. Tome a sua cruz. Olha o custo de tomar a cruz. Não é? Tome a sua cruz. Muitas pessoas, algumas mulheres falam assim: meu marido é a minha cruz, o chefe do serviço é minha cruz, não sei quem é minha cruz. Irmãos, isso é brincadeira, não é cruz nenhuma, não. A cruz foi um instrumento inventado pelos fenícios
que dizia assim: qual é a melhor maneira, qual é a melhor forma de matar uma pessoa lentamente? Era pegar essa pessoa e crucificar essa pessoa. Ele passava dias na cruz, ali morrendo, tendo dores intensas. Era ali que a cruz fazia. Mas quando alguém tomava a cruz, preste atenção, irmãos. O Império Romano, já na época de Jesus Cristo, eles não permitiam que nenhum cidadão morresse na cruz. A cruz era para criminosos e escravos e vencidos em guerras. Na hora que você tomava a cruz, era como se a gente pudesse voltar atrás e dizer: negue a si mesmo. Por quê? Porque na hora que você tomava a cruz, dizia assim: você está morto. Não era que você vai morrer, não. Você está morto. Você nem tinha morrido, mas a sociedade já declarava que você estava morto. Era assim, naquela época. Ninguém mais fazia negócios com aquela pessoa, ninguém podia fazer, ele não podia fazer nada mais, ele era declarado morto no momento em que era condenado a carregar a cruz. Você está morto. Senão você poderia falar assim, até chegar lá no final, né? Quem sabe se eu me livro dessa cruz? Não. Negue a si mesmo. Negou? Negou. Pega na cruz. Você saiu de si mesmo, pegou na cruz, você é declarado morto. Era uma forma dolorosa e humilhante que a sociedade impunha naquele que tomava da cruz. Jesus Cristo diz: você quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Você quer ser meu discípulo? Pegue na cruz e venha me seguir. É fácil, irmão? Era fácil? É fácil nos dias de hoje? Não é. É por isso que muitas vezes você propõe, eu proponho muitas vezes para as pessoas uma facilidade no Evangelho, para que ele possa seguir Jesus Cristo. Nós não colocamos as implicações que elas são exigidas para ser um discípulo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca fez com que as pessoas entendessem de que é fácil, eu posso ir, não posso. Olha, tem uma outra maneira de fazer? Né, ué? Nós fazemos, nós trabalhamos, nós negociamos as maneiras de seguir a Deus, de seguir a Jesus Cristo. Ao jovem rico, Jesus Cristo diz: vende tudo o que você tem. É a forma radical, vende tudo. Mas pastor, mas para que esse exagero? Não podia mandar ele vender só 50%? Não, porque 50% levaria ele também para o inferno do mesmo jeito. Quando Jesus Cristo reúne, está no finalzinho do seu ministério, ele prega a sua missão, e um grupo de pessoas começaram a ir embora. A ir embora. Vai saindo um, saindo outro, saindo outro. Eles viram que era muito difícil. Você quer moleza? Não tem. Aqui ninguém vai propor nada para você. E vou amaciar, vou jogar flor para você, rasgar seda. Não tem jeito de fazer isso, não. Jesus Cristo não fez essa proposta para ninguém. E ele vira para os apóstolos e diz assim: vocês também não querem ir embora também, não? Está lá no Evangelho de João 6. Vocês também não querem ir embora, não? Como esse pessoal aí está indo? Quando eles ouviram o custo de ser um discípulo, quando eles ouviram o custo de negar a si mesmo, quando eles ouviram o custo de tomar uma cruz, de ser diferente,
de fazer como Jesus Cristo fazia, como Jesus Cristo pensava e realizava, eles então resolveram que aquela não era uma tarefa para nenhum deles. Eles começaram a ir embora. Jesus Cristo então chega para os apóstolos e diz: vocês também não querem ir, não? É como se pudesse dizer assim: você não quer aproveitar que o pessoal está indo e vai ir também junto com eles, não? Você vê que, às vezes, irmãos, nós ficamos dentro da igreja lidando com os chamados discípulos de Jesus Cristo, com tanto de mimimi, com tanto de delicadeza, pisando em ovos, com tanta adulação, com tanta coisa para que ele possa servir. Enquanto Jesus Cristo diz: quer ir embora também? Quer? Pode ir. Aí Pedro disse: Senhor, nós não temos para onde ir, somente tu tens palavras de vida eterna. Então, conhecer o custo de carregar, de sair de si mesmo, de ser insultado, de ser muitas vezes humilhado, era o preço que se pagava para ser um discípulo, de conhecer aquilo que era ensinado, e dizer: agora você foi separado para ser um discípulo meu, agora você morreu para você mesmo, você morreu para a sociedade, você morreu para a sua família, e agora você vai tomar a cruz. Então não seria fácil mesmo, não seria fácil, e ele está ensinando isso aos discípulos. Então teria que assentar-se aos pés de Jesus Cristo, primeiro aprender dele. Você aprendeu? O Sermão do Monte foi a didática, a didaquê ensinada. Você aprendeu? Aprende. Agora, você vai ter que colocar em prática. Você vai sair de dentro de você isso que você professa, e você ser diferente. Porque você vai falar aquilo que o mestre mandou que você falasse, daquilo que Jesus Cristo fez. Ele mesmo diz assim: se vocês não fizerem aquilo que eu mando, aquilo que eu faço, vocês não podem ser meus discípulos, ou não são meus discípulos por causa disso. Talvez seja essa forma de que a sociedade, ela olha para dentro da igreja. Quando eu falo olha para dentro da igreja, irmão, eu estou falando olha para dentro de nós, para saber assim, quem é você? Quem é você? Isto foi com que fez com que Mahatma Gandhi falasse para o grupo de cristãos: no Cristo eu creio, eu não creio é na forma de você exercer o seu cristianismo. Por quê? Porque quando eu olhava, ele não via nada que ligava aquelas pessoas com aquilo que Jesus Cristo tinha ensinado. Ele não olhava e não via, ele olhava e não via nada que ligava aquelas pessoas com o que Jesus Cristo fazia, com o que Jesus Cristo era. O cristianismo, ser discípulo, irmão, exige muito mais do que puxar para frente e para cima. A sociedade aí usa um ditado: o sarrafo é mais alto. Se for fácil demais, desconfie. Desconfie. Uma irmã, certa ocasião, chegou para o pastor e diz assim: pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração para que nada de ruim mais acontecesse comigo. As coisas fossem muito boas. Tá bom, irmão. Ajoelhe aí, vou orar. Vou impor as mãos sobre a senhora. Aí ela ajoelhou: ó Senhor, leva essa irmã para as moradas celestial. Ela: não, pastor, o que é isso? Que oração mais doida é essa? Né? Que oração mais doida? Ué, mas não tem outro jeito, não.
Você sabe por quê, irmão? É porque tem alguém querendo carregar a cruz que ele mesmo criou, que ele mesmo fez. Ele quer carregar a cruz da forma que ele acha que deve carregar. Ele quer ser ele mesmo. Ele pensa da forma dele mesmo, ele não quer pensar da forma de Deus. Ele não quer fazer o que Jesus Cristo manda, ele acha que deve fazer aquilo que ele acha que está certo. E aí o cristianismo padece de pessoas assim, com o coração transformado em dizer assim: você negou a si mesmo, você saiu de você mesmo, você deixou de você ser mesmo. E é interessante, irmãos, de que alguns estudiosos colocam de que essa palavra deixa de ser você mesmo é num contexto hebraico de dizer sai de você. Sai de você. Não é mais você. Não tem como seguir a Jesus Cristo, não tem como fazer uma forma mais fácil, não tem uma maneira mais fácil de se crer, de ser nele, de não ser uma entrega total, de dizer, eu sou um discípulo de verdade, aqui eu sou discípulo. Não aceita você ser você mesmo, porque nós sempre queremos ser nós mesmos, né? Às vezes eu brinco lá em casa, às vezes, né? Eu falo assim, só quem manda em mim é Deus, mas ninguém. Eu faço o que eu quero, ninguém vai me mandar em mim, não. É uma forma de brincar lá, que eu faço. Às vezes tem gente fazendo isso com o cristianismo. Quer ser meu discípulo? Sentou-se aqui, ó, e os discípulos... E interessante, irmãos, que naquele tempo, para você ser um discípulo, você tinha que pagar. Você sabia dessa? Você tinha que pagar para aprender. Nas escolas da Grécia, as escolas filosóficas da Grécia, você pagava para poder beber da sabedoria dos filósofos. Você pega Sócrates, Platão, Aristóteles, você vai lá na classe dos estoicos, dos epicureus, você vai encontrar isso, em que os discípulos, os alunos, aquele que aprendia, se assentava aos pés do mestre, e o mestre ia dizendo assim, você vai fazer assim, a forma de agir é dessa forma, a forma de fazer é assim, a forma de pensar é desse jeito, assim, 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 e ele ainda pagava por causa disso. Jesus Cristo chama os apóstolos, vem, aprendeu? Vou te dar tudo aquilo que você precisa. Ele deu o código, que é o Sermão do Monte, lá está a didática de se aprender, mas só aprender e conhecer não vale, se não praticar, ele diz, se não praticar, não tem valor nenhum. Conhece a Bíblia? Conheço. Você pratica? Não. Então não adiantou nada você conhecer. A Bíblia manda que você dê o dízimo? Manda. Mas você dá? Não, não dou. Então você também não está obedecendo. Manda amar as pessoas, você não tem amado, não, então você não está fazendo nada do que é exigido. Não pode, irmãos, nós não podemos achar de que nós podemos fazer apenas aquilo que agrada a cada um de nós, mas aquilo que agrada a Deus, para aquilo que nós somos chamados. É fácil carregar a cruz? Não era fácil. Você era escarnecido, você era um zero à esquerda, à direita, de qualquer lado, você não existia mais. Mas a proposta era você estar lá na frente, igual Paulo. Paulo chega a dizer, perdi tudo por causa de Jesus Cristo.
Paulo poderia dizer para nós: olha, eu neguei, eu saí de mim mesmo. Eu saí de mim mesmo para receber a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Que Deus nos ensine isso, que nós venhamos a não ouvir tantos insultos contra o povo de Deus por causa de comportamentos inadequados de irmãos que não entenderam o que era negar a si mesmo, não entenderam o que era carregar uma cruz, não entenderam o que é dar um bom testemunho do Evangelho, não entenderam de que podia honrar a igreja com seu testemunho. E as pessoas falando, e aí nós falando, nos defendendo, dizendo que é uma ação demoníaca. Enquanto dizer assim, você não está honrando o Evangelho, você não está honrando o seu discipulado, você não está honrando aquilo que você aprendeu. Conta-se uma história, não sei se é verídico ou não, que na Grécia, em Alexandria, um dia um rapaz foi levado à presença do imperador Alexandre o Grande. Alexandre dominou o mundo todo daquela época. E um rapaz foi levado à presença dele. E Alexandre então lhe fez uma pergunta: qual é o seu nome? Eu não sei se os irmãos, o pastor ali pode nos ensinar mais tarde, mas antigamente, irmãos, você não podia colocar nomes de imperadores, reis, nobres nos filhos, não, era proibido. Você não podia, vou colocar lá, Charles. Não pode. Antigamente não podia colocar, era proibido. E Alexandre então pergunta: qual é o seu nome, meu jovem? E ele: Alexandre. Só isso aí era passivo de morte. Ele diz: por que você tem esse nome? Ele diz: é porque quando eu nasci, minha mãe tinha muita admiração pelo Senhor. E aí, em honra ao Senhor, me deu o nome. E Alexandre então disse assim: então nós vamos fazer um acordo. Se você tem o meu nome, você vai honrar o meu nome. Porque o jovem era bagunceiro, arruaceiro na cidade. Você vai ter que honrar o meu nome, se você tem o meu nome. Se você não fizer isso, entra outra proposta: eu mando matar você. Porque eu não posso desonrar o meu nome. Você está carregando o meu nome. Será que nós não fazemos isso também, irmãos? Carregamos o nome de discípulos de Cristo, servos de Cristo. E as nossas atitudes, o nosso jeito de ser, nos denuncia que somos pessoas negativas em relação a isso, de seguir a Jesus Cristo, de não sair de nós mesmos, de não fazermos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus exige de cada um de nós, de um testemunho, de ser a luz, de ser o sal de um mundo que apodrece, de honrar o nome do Senhor. É maravilhoso quando a gente chega perto de uma pessoa que você sabe que ele tem procurado servir a Deus dessa forma. Eu já tive o privilégio de chegar perto de pessoas assim. Eu tive um presbítero na minha igreja, em Franca. As pessoas chegavam e diziam assim: quando eu chego perto do seu Alceu, parece que eu cheguei perto de um santo. Imagina, irmãos. Cheguei perto. Eu me sinto emocionado estar perto de um homem íntegro diante de Deus, com as suas ações, com o testemunho das pessoas de fora, daquilo que ele tem feito para servir ao Senhor. É emocionante. E as pessoas todas, até os da rua, davam esse testemunho. Coisa maravilhosa isso. Isso é ser discípulo.
Isso é sair de si mesmo. Isso é negar a si mesmo. Saber de que aquilo que foi exigido, ele está fazendo, com a graça de Deus. E dando testemunho de que ele é um discípulo de verdade. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar.